Olá amigos, estamos começando aqui o nosso Rolando a Bola, hoje quinta-feira, e a gente tem muitas coisas para falar aqui dos jogos de ontem, da Copa do Brasil, surpresas, nós temos surpresas aí, ó. Vamos começando aqui, porque o programa hoje é longo, né? Olha aí, vamos começando aí com a coletiva aí do Felipe Luiz, tentando explicar aí a eliminação aí para o Atlético Mineiro. Surpresa aí para os flamenguistas, hein? Vamos lá! Mais uma vez, você trouxe um time bastante modificado, mas isso acabou não influenciando no andamento do jogo. O Flamengo foi muito bem no primeiro tempo, teve até a oportunidade ali com o Pedro de sair com um resultado mais elástico. Queria que você pudesse explicar assim, algumas opções que você teve para o jogo de hoje, como o Cebolinha, por exemplo, enfim, que te levou a levar esse time ao campo, e só especificamente sobre a escalação da decisão por pênaltis também. A gente acabou vendo que os jogadores mais experientes foram abrindo e o Wallace acabou indo para o final. Assim, como é que foi esse processo de decisão também? Obrigado. Bom, a decisão pela equipe titular passou primeiro por alguns jogadores não viajaram, né? Bruno Henrique e Luiz Araújo não tinham condições de jogo, foram barrados. Alguns jogadores não poderiam começar porque vieram de férias. Lino, Emerson, Royal, Saul não poderiam começar o jogo. Arrascaeta sentiu um desconforto no último jogo e montei com as peças que eu tenho um time, no meu modo de ver, da mesma forma que eu falei no primeiro jogo, suficiente para poder vencer o jogo e fazer um grande jogo. E foi assim como fizeram. O Cebolinha, estou muito feliz por ele, porque é um jogador que se esforça muito e tem muito talento, tem muito futebol ainda para dar. Fez um grande jogo e não era fácil para ele nesse campo sintético, onde um jogador que teve uma lesão de tendão de Aquiles tem que passar por esse processo de jogar em campo sintético. É uma pena na Série A do Brasil acontecer isso, mas foi um muito bom primeiro tempo. As ideias estavam muito claras, entraram. Poderíamos ter feito mais, mas claro que não é fácil, né? O Atlético Mineiro é uma grande equipe e eu também já aproveito aqui para parabenizar eles pela classificação, parabenizar o Cuca pelos 3 jogos em alto nível que disputamos agora nessa semana, e nós temos que pensar para frente. Sobre a disputa de pênaltis, eram os jogadores que batem melhor, os que estavam disponíveis e os que estavam mais confiantes para bater. E eu mesmo já errei, muito confiante, já errei disputa de pênaltis. Pênaltis são pênaltis. Não tenho nada para... A linha é muito fina entre a vitória e a derrota, então a única coisa que eu tenho a dizer é que eu sinto orgulho dos jogadores que foram lá pegar a bola e com coragem para bater. E o Cuca, que não tem nada com isso, né? Comemorou muito essa vitória aí, mas respeitou aí a equipe do Flamengo, inclusive elogiou muito aí o Felipe Luiz, que tem um futuro brilhante pela frente. Aí usou a experiência aí o Cuca, né? Vamos ver aí a coletiva aí do Cuca, técnico aí do Atlético Mineiro. Do que você planejava ali, principalmente a etapa inicial, e como que o Galo sai de uma classificação dessa, né? Contra um Flamengo que até antes, né, no sorteio era dado por quase todo mundo como grande favorito no confronto. Sim, boa noite. Lógico que a gente está muito feliz, mas perdemos o jogo em casa, né? E a gente poderia ter empatado que nos classificaríamos. Porém, eu acho que no montante dos 3 jogos, né? Se dividir em 6 tempos aí, meio tempo, 2 tempos cada jogo, eu acho que a gente foi relativamente igual ao Flamengo, né? Cada um na sua proposta, claro. O Flamengo tem uma posse de bola maior. Nós, principalmente nos 2 jogos do Maracanã, defendemos mais, saímos mais no contra-ataque. Agora, hoje era um jogo diferente que a gente tinha que jogar, por estar jogando em casa, tinha que fazer o torcedor jogar junto. E a gente não conseguiu no primeiro tempo. Conseguimos só depois de uns 35 por aí, pôr a bola no chão, jogar e criar algumas oportunidades, mas no segundo tempo nós marcamos em cima, marcamos pressão, dominamos mais a partida e acho até que ela poderia ter acabado empatada, né, pelo que foi o jogo. Então a gente venceu fora, perdemos em casa, em jogos muito iguais,
contra um adversário muito qualificado, e não é só os jogadores, né, que é fácil, né? Os jogadores, mas tem que ter um plano de jogo, tem que elaborar jogadas, e é muito difícil jogar com o Flamengo. Eles têm um plano de jogo muito bem definido, povoam o meio-campo, passam os laterais firme à frente, né? O Flamengo tem hoje um jovem treinador que, sem dúvida nenhuma, é a maior promessa, eu acho, que a gente tem no futebol brasileiro. Se o pessoal tiver calma, paciência com ele, a gente sabe que o caminho para ele vai ser a seleção brasileira, porque é um estudioso, se prepara, está cada vez querendo melhorar e traz muita dificuldade para a gente. Então a gente sai muito feliz em poder ter vencido um adversário tão forte assim. Pois é, meu amigo, valeu a pena, hein? Um jogão de bola, muitas disputas, né? E aí, mais disputas mesmo, nós tivemos também no outro derby, né? O clássico entre o Palmeiras e Corinthians. E o Corinthians, hein, conquistou aí a sua classificação dentro da casa do rival. Teve algumas confusõezinhas ali durante o jogo, mas que o Daronco, né, conseguiu controlar. Mas vamos aí então à coletiva aí do Abel Ferreira, que foi vaiado, né? E aí ele respondeu com palmas. Vamos lá. Simplesmente apoio, como já disse várias vezes, o que eu espero dos nossos torcedores é que nos apoiem mesmo em momentos difíceis, e sim, estamos num momento difícil, estamos num momento porque perdemos um jogo contra um rival, que pelo menos desde que eu estou aqui pouco ou nada ganhou, e agora cabe-nos a nós, família palmeirense, porque eu não era palmeirense, mas aprendi a ser palmeirense, mas como homem que sou, tenho sentimentos e emoções, e realmente pedi apoio aos nossos torcedores, como sempre faço aqui. Portanto, em momento nenhum ironizei. Vocês sabem que eu sempre digo que os torcedores têm uma função muito específica, mas entendo perfeitamente a cobrança e que ficamos todos desiludidos. Agora cabe-nos a nós, torcedores, direção, jogadores, comissão técnica, ir atrás de continuar a deitar fogo na fogueira, num clube que há 10, 15 anos atrás estava completamente desorganizado, sem rumo, com dívidas, e agora cabe-nos a nós, se queremos olhar para aquilo que se passa nos nossos vizinhos ao lado e querer continuar ou a meter mais achas na fogueira, ou, como sempre fizemos aqui, em 4 ou 5 anos que estou aqui, continuarmos a estar juntos, porque nós precisamos dos nossos torcedores. É verdade que ninguém queria perder, o nosso torcedor também não, perante um grande rival. Sabemos perfeitamente da história, da rivalidade, mas o passado recente que nós temos tido como clube, e também, porque por não dizê-lo, estamos a ser vítimas do próprio sucesso. Agora cabe-nos a nós, como te disse, torcida, comissão técnica, jogadores, diretoria, perceber aquilo que queremos, se é continuar a deitar achas na fogueira ou deixar que arda nos próximos 2, 3 dias, e vocês têm material com fartura para poder fazerem o vosso trabalho e continuar a pedalar, que é isso que nós fazemos, e na altura certa, no momento certo, fazer aquilo que for o melhor para o Palmeiras. Tudo bem, Abel? Boa noite. Eu queria te ouvir sobre 2 situações do jogo, né? A expulsão do Aníbal muito cedo, né? Se de repente você entendeu que foi uma pilha a mais, né? Entrou um pouco mais, de repente, pilhado ali em relação a talvez algum tipo de coisa fora do campo, e a alteração do Vitor Roque, né? Pelo Flaco, pelo Vitor Roque, uma alteração que chamou a atenção, porque para muita gente o Vitor estava bem no jogo. Quero te entender o que você pensou dessa alteração. Olha, eu não sou muito de atirar pedras nem de acusar ninguém, porque no futebol é um jogo feito de acertos e desacertos, e às vezes nós, treinadores, jogadores, naquele momento da adrenalina, naquele momento de alguma raiva, naquele momento de alguma competitividade, às vezes passamos do limite.
E foi isso que se passou, infelizmente. Mas nós ainda tínhamos, mesmo estando empatados na eliminatória, mesmo com um jogador, eu acredito que é possível nós podermos dar a volta a isso, mas infelizmente isso aconteceu. E a troca foi muito simples. Nós vimos que uma das formas que nós tínhamos também de poder fazer golo era através da bola parada, numa equipa que nos ia tirar a bola, e entendi que meter 2 jogadores, quer o Emiliano, quer o Flaco Lopes, ainda no último jogo fez golo, eu disse isto aos nossos jogadores ao intervalo, quer o Facundo, quer o nosso Roque, estavam bem no jogo, mas nós acreditávamos que em função de estarmos já com um jogador a menos, a função de termos tido de jogo há 2 dias atrás, em função do desgaste que ainda tínhamos que ir atrás de um resultado contra, que a arma também das bolas paradas a nosso favor podia ser importante, e porque acreditamos nos nossos jogadores, e entendo perfeitamente, o treinador está aqui para tomar decisões, e vocês têm todo o direito de as comentar e de as analisar da forma que quiserem. Já o Dorival, né, que é aquele experiente, acostumado com essas pressões, né, falou aí sobre o jogo e principalmente aí sobre o adversário. Bom, eu acho que de um modo geral uma partida muito bem disputada. Desde o primeiro minuto nós estávamos muito concentrados, focados e entendendo a importância do resultado aqui dentro. Nós pressionamos desde o primeiro instante. Quando aconteceu a expulsão, por incrível que pareça, nós tivemos uma quebra, nos perdemos um pouco no nosso posicionamento. Palmeiras jogando dentro das características que possui. No intervalo nós tivemos que buscar algumas correções que, na minha concepção, foram muito importantes. Alguns posicionamentos alterados, melhoramos muito, adiantamos a nossa marcação, começamos a pressionar novamente, tendo um homem a mais, trabalhamos muito mais a bola. Um jogo interessante pelas jogadas muito trabalhadas aí ao longo desses últimos 2 meses e que começaram a nos apresentar resultados. Foram 2 gols de bolas paradas que fizeram com que nós destravássemos um pouco a partida, e eu fico muito feliz porque é um momento muito difícil que nós estamos atravessando, como todos sabem. O Corinthians vivendo um momento um pouco complicado e lá dentro nós estamos resolvendo tudo com os atletas que estão integrados, que estão buscando estarem muito próximos, juntos, para que possamos dessa maneira encontrarmos um caminho e uma solução para a nossa equipe, enfrentando uma equipe que é uma das 3 melhores do Campeonato Brasileiro, todos sabem, com contratações aí importantes, e mesmo assim nós fizemos 2 jogos onde não fomos vazados, um fato muito importante, até porque era uma reclamação constante aqui dentro, e eu fico feliz de poder estar à frente de um grupo que tem trabalhado, se dedicado, se entregue em todos os momentos e criado aí uma condição muito importante para todos nós. Ainda é cedo para mim falar alguma coisa, mas com certeza Memphis deve ter tido um problema um pouquinho mais complicado. Carrídio teve, eu acredito que foi uma lesão no momento em que ele não conseguiu tirar a perna, se não me falha a memória, o Giai caiu por cima. Yuri, eu acredito que não seja nada. Dorival, aqui à sua frente, Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. Como se deu nesse período de treinamentos para o jogo o preparo emocional dos atletas do Corinthians para a partida, porque o Corinthians pareceu muito superior no âmbito emocional em relação ao Palmeiras, e também das bolas paradas. O Palmeiras é um time fatal em bolas paradas historicamente com o Abel, só conseguiu finalizar uma vez num escanteio com o Gustavo Gomes, e o Corinthians garante a vitória com 2 gols de bola parada. Eu acho que foram muito bem trabalhados, nós nos preocupamos com muitos detalhes em todos os aspectos, preparamos essa equipe nessas últimas 2 semanas aí, e graças a Deus eu acho que conseguimos passar por um grande adversário. Eu acho que nós estamos começando a encontrarmos um caminho um pouquinho diferente,
O resultado do final de semana já nos mostrava isso. É natural que quando não acontecem vitórias, tudo se apaga. No Brasil é assim. Você não tem um outro caminho que não seja a vitória para explicar o momento de uma equipe. E já no domingo nós merecíamos ter tido uma sorte muito melhor em razão daquilo que fizemos desde o primeiro momento da partida. Não acontecendo isso, é natural que tivemos que ter uma vitória frente a uma das 3 melhores equipes da competição, passando por uma fase importante da Copa do Brasil, uma fase muito difícil, e eu fico feliz porque é um caminho que eu enfrentei com outras equipes em outros momentos, enfrentando sempre nessa fase adversários muito difíceis, complicados, e que nos levaram aí a uma situação importante nessas competições. E lá no Sul, Fluminense e Internacional, 1-1. O jogo também bastante complicado, principalmente aí para o Roger Machado, que também foi vaiado e pediram fora Roger, né? Mas o Roger falou aí sobre essa pressão, né, e a permanência no cargo. Vamos assistir. Os erros individuais, né, eles sempre custam caro, né, mas eu não coloco na conta individualmente dos atletas porque é um coletivo, né, mas na decisão os erros individuais acabaram custando caro, né, pelo fato de sairmos atrás do placar, temos que fazer mais força, né, você se desgasta mais, o adversário muda a estratégia, passa a explorar os contra-ataques. Nesse jogo especialmente, penso que a gente conseguiu o poder de reação, assim como no Beira-Rio, né, no 1-0 muito cedo, a gente teve força, se desgasta mais novamente também, e tomamos um gol num outro erro coletivo em contra-ataque. É muito doloroso a desclassificação, é pesado, né, todos nós sentimos muito. Temos que seguir trabalhando, né? Sabemos que as críticas virão, e o fato de se tornar mais ofensivo porque você deixa de fazer um jogo menos estudado, né, e passa a fazer um jogo por vezes com as vitórias pessoais, com um pouco do atropelo, né, da pressão mais dentro do campo do adversário, mas sobretudo pelo adversário com o placar na frente, muda um pouco a estratégia, a gente dá mais campo para contra-atacar, né? Então foram 2 jogos que não foram bons, né? Tivemos apenas momentos bons, principalmente os momentos de reação depois de sair atrás do placar, isso nos custou, né, a eliminação na Copa do Brasil. Boa noite, Roger. Jean Soares, Rádio Guaíba. São 2 derrotas antes dessa desclassificação, a pressão aumenta, né, principalmente por parte da torcida. É claro que mesmo com todo o empenho, com a dedicação que teve hoje, o Inter se esperava uma mudança pelo menos no resultado, né? Você acha que ainda consegue tirar mais desse grupo e tu defende a tua permanência no cargo como técnico? Como eu não vou defender minha permanência? É claro que eu acredito que a gente possa mais, né? Ninguém está satisfeito com esses últimos resultados e sobretudo com a desclassificação. Não há outra motivação e outro argumento a se adotar que de se resignar a trabalhar, né, mais diferente, né, que o bom momento de alguns atletas individualmente, que já nos ofereceram muito, que vivem um momento de oscilação, possa melhorar, que coletivamente, estrategicamente a gente possa encontrar soluções, né. Eu tenho a confiança do grupo, né, porque eles têm um grupo trabalhador, né, e é claro, né, que eu acredito, né, na minha permanência e na capacidade de voltar a vencer, né. Nós saímos de um objetivo do ano, temos agora enfrentamentos muito duríssimos, né, com o Flamengo, né. Antes disso temos o retorno ao Campeonato Brasileiro, temos que nos unir, nos fechar, trabalhar muito mais, encontrar soluções coletivas e individuais para resolver os nossos problemas. Confiança na comissão técnica, no trabalho, né, na minha comissão eu tenho muito, e eu tenho certeza que os atletas também. Já o Renato Gaúcho, dessa vez mais tranquilo, né, conseguiu aí a classificação,
falou também aí sobre a importância aí dessa classificação na Copa do Brasil. Boa noite, Sharon do Lance. Queria que você comentasse a atuação do Fluminense hoje diante dos desfalques, né, com o Guga também improvisado do lado esquerdo, fez uma grande partida defensivamente, um jogador que não está com o contrato renovado com o Fluminense. Queria que você falasse um pouco sobre o Guga especialmente, mas também da atuação do time todo. Boa noite a todos. O que eu posso falar é que tecnicamente não foi um grande jogo, né? Muitos passes errados de ambas as equipes, mas eu tenho que destacar a entrega do meu time. Isso prevaleceu durante o tempo todo. Nós conversamos ontem no vídeo, hoje na pré-eleição. Essa atitude que eles tiveram foi bonita de ver, porque eu sempre falo para eles que tem dias que tecnicamente o jogador não vai estar bem, mas não pode deixar de ter a entrega. E eles lutaram o tempo todo, tivemos pouquíssimas oportunidades da mesma forma que eles, mas nós tínhamos o regulamento debaixo do braço. E eu usei o regulamento debaixo do braço somente na parte final do jogo. O nosso objetivo era conseguirmos a classificação. A gente conseguiu, com sofrimento, com entrega. Disputamos 6 pontos, ganhamos 4. Estamos na próxima fase. O Guga é um cara que eu admiro por tudo, como jogador, como pessoa. Ele é um dos líderes também do grupo, faz colocações importantes, bonitas, sempre pro grupo, e sempre que eu preciso dele, ele dá conta do recado, seja na lateral direita, seja na lateral esquerda, improvisado nesses 3 últimos jogos praticamente. Ele foi muito bem. Então eu gosto de jogadores que atuam em mais de uma posição. E ele tem atuado do lado esquerdo e tem ido muito bem, tem nos ajudado bastante. É importante esse tipo de jogador pro técnico. Boa noite, Renato. Parabéns pela classificação. Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Eu gostaria que você falasse da arbitragem do Ramon Abate Abel, né? Vários goleiros, acho que no mundo, não só no Brasil, têm o mesmo hábito de se adiantar. E eu queria que você falasse sobre esse critério, no caso que ele usou, porque hoje em dia quase os goleiros não se adiantam mais. Isso que hoje o hábito voltou contra o Fluminense. Obrigado. É difícil, né, da gente falar. Em primeiro lugar, ele esteve muito bem no jogo. Tem que dar os parabéns pro árbitro e para os seus assistentes. Pelo menos na minha opinião, estiveram muito bem no jogo. É a lei. Ele cumpriu a lei. Eu sei que você fala assim, difícil de votar. Eu acho que é difícil de votar quando tem as cobranças de pênaltis, entendeu? É difícil de um árbitro mandar votar. Hoje, não sei se foi o VAR que falou para ele, entendeu? Que tinha se adiantado, porque na posição que ele fica é difícil, ele não iria anular, porque na posição que ele fica ele não tem condições de ter certeza que o Fábio tinha se adiantado. Mas foi no pulinho do Alan Patrick que o Fábio adiantou um pouquinho. Então ele cumpriu a lei. Eu acho que a única coisa que a gente poderia colocar em questão, não adianta a gente reclamar disso, porque a lei é do pênalti, logo no início, que o VAR poderia ter chamado ele. Aí seria uma interpretação dele, né? Porque muitos vão falar que estava muito próximo do jogador, outros dariam um pênalti, enfim. Mas acho que não, porque nós passamos de fase, mas ultimamente nos jogos pelo menos no jogo do Fluminense, tenho visto os árbitros têm ido muito bem. É isso aí, Renato Gaúcho, que ontem teve uma experiência muito interessante, né? Enfrentar de novo aí o Internacional. Bom, e nos outros 2 jogos, o Atlético Paranaense conseguiu sua classificação em cima do São Paulo, nos pênaltis, né? 3-0 nos pênaltis. O São Paulo marcou 1, né? E aí, o Atlético Paranaense classificado. Já no outro jogo, o Retrô, né, ficou no 0-0 com o Bahia, mas como o Bahia venceu o primeiro jogo, Bahia classificado e o Rogério Ceni também tranquilão lá no Bahia, né? Pois é, meu amigo, e hoje nós temos mais jogos aí pela Copa do Brasil. Então hoje nós vamos ter aí o Vasco da Gama e CSA.
E também vamos ter aí o Vasco da Gama e o CSA vão jogar aí às 20 horas. E às 21 horas nós vamos ter CRB e Cruzeiro fechando aí a rodada, né, da Copa do Brasil. E aí sim nós vamos saber quem serão aí os confrontos da quarta de final. Isso só amanhã para a gente poder falar para vocês, tá bom? Então esse aí era o nosso Rolando a Bola hoje bastante longo, mas que valeu a pena, né? Um abraço e amanhã com os resultados de hoje e a classificação aí das quartas de final. Deus conosco!